Fala galera, beleza? Vamos lá mais uma vez um videozinho pra você aí. E hoje eu quero compartilhar com vocês duas coisas legais. Bom, já de cara eu vou te dar um toque, já para uma coisa bem legal. Esse mês está rolando aí o Halloween, como todo mundo sabe, é um evento mundial, né? O Halloween é um evento legal aí, pra quem curte essas partes de terror, essas coisas aí. E aproveitando o Halloween, deixar para vocês aqui um cupom de desconto do meu curso, né? Para quem quer fazer o curso de escultura.com, o curso mais completo hoje do Brasil, é só você entrar lá no www.cursodescultura.com e você aplicar ali no cupom de desconto Halloween 15. Olha que legal, Halloween 15 você tem 15% de desconto. Então a gente inicia esse vídeo já com um presentão para você aí, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre duas coisas muito importantes para vocês, duas dicas importantíssimas. E falar uma coisa para você sobre o seguinte, eu tenho recebido bastante mensagem, né, durante os últimos anos, muita mensagem durante os últimos anos sobre agradecimentos, né? Pessoal do canal, pessoal do curso, pessoal dos alunos sempre falando: Logan, obrigado aí pelos teus vídeos, que os teus vídeos têm me influenciado, os seus vídeos têm, né, me ajudado muito na carreira de escultor, os seus vídeos têm ajudado eu a alcançar os meus objetivos. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelas mensagens, tá? Eu tenho recebido muita mensagem de aluno dizendo: olha, eu alcancei os meus objetivos, hoje eu consigo viver de escultura, hoje eu consigo produzir as minhas esculturas igual você faz. E eu fico muito feliz com essa majestosa situação de poder influenciar, de poder ajudar de forma positiva as pessoas a alcançarem seus sonhos. É muito bom, é muito gratificante. Porque não é uma, não é meia dúzia, não é 10, não é 20, é centenas de pessoas que têm alcançado os objetivos aí, através do curso, através do canal. Eu fico muito feliz em ajudar vocês, tá? Muito obrigado aí, né? Às vezes o aluno vem me agradecer e eu falo: eu que agradeço, né, pelo prestígio. Bom, vamos lá. Uma coisa legal que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Desde muito novo eu comecei, né, na arte, e o caminho não é fácil, né? No meu tempo não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada quando eu comecei. Na verdade não tinha nem material. E foi muito difícil a situação. Esse caminho foi muito complicado, esse caminho foi muito árduo, né? Foi um caminho bem, como eu posso dizer, de pegadas de sangue, né? Como eu sempre digo. Porque foi um caminho que não tinha muita opção, você não tinha quase nada de acesso. E eu era... Hoje eu moro de novo na cidade que eu morava antes, quando eu comecei, em Jaguariúna, no interior de São Paulo. E eu vejo que é muito difícil, né, uma pessoa do interior, uma pessoa que no meu tempo era muito inocente de tudo, conseguir se deslocar no meio da arte sem material, sem apoio, sem curso, sem instrução, sem conhecimento, é muito difícil. Então, o que eu trago sempre para o canal e para os meus alunos do curso? É pegar esses 20 anos de experiência, essa trajetória da minha vida que foi bem recheada por muita coisa bacana, é trazer para vocês esse recheio, é trazer para vocês essa solução de coisas, às vezes em vídeos como esse, ou em módulos lá do curso, e eu sei que isso agrega muito para vocês. Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, uma dica importantíssima que eu vou dar para vocês. As pessoas me perguntam sempre sobre êxito, como que eu faço para ter êxito dentro da escultura? E eu sempre falo sobre ter foco, não desistir, sobre os pilares, né, que eu quero fazer um vídeo para vocês depois sobre quais são os 5 pilares da minha vida que eu ensino para os meus alunos, eu ensino para as pessoas hoje que resolveram o meu problema hoje de forma universal dentro do que eu faço e dentro de todas as áreas. Eu tenho 5 profissões, as 5 eu trabalho, graças a Deus, seguindo esses 5 pilares. E hoje eu quero trazer para vocês o seguinte, ó, quando a gente começa a estudar a arte, pode ser desenho, pode ser pintura, escultura. O que acontece no ramo da escultura, por exemplo? Há muita referência na internet, muita referência. E só que essas referências de internet, muitas delas, mais da metade delas, ou elas estão erradas, ou elas estão incompletas. Então o que acontece com o aluno às vezes? O aluno ele quer estudar, ele quer aprender anatomia, ele quer aprender proporção, só que nisso ele se depara com situações, com imagens, com referências, com vídeos que ensinam errado para ele. E esses vícios vão criar, né, nele vícios de erros que vão prosseguir com ele. E chega a um ponto que ele até decola, mas aí depois o que acontece? É como se fosse um grilhão, né, uma corrente que não deixa ele subir mais. Porque as peças não têm qualidade, as peças estão feias, as peças estão isso e aquilo. E ele fica carregando esse peso, como um pássaro carregando um saco de 60 quilos de pedra. Você tenta voar, mas aquele saco de pedra fica te puxando para baixo.
Esses são os erros, né? Esses são os problemas. Ontem à noite eu estava com a Fran aqui, a gente está trabalhando umas peças para a loja, né? A gente está montando uma loja online exclusiva para a escultura. E ao fazer essas peças, né, ela estava comentando também comigo tal, sobre anatomia. Ela falou, nossa, eu vejo aqui coisas que não via antes tal, né? E é legal eu mostrar para vocês o seguinte. Peças, por exemplo, como o crânio, né, esse é um dos crânios que vai ser vendido na loja. Hoje, a quantidade de crânios que você tem errado na internet, a quantidade de anatomia errada que você tem na internet, chega a ser um absurdo. E eu vejo alguns alunos às vezes postar alguma coisa, eu peguei essa referência, eu falo, não usa isso aí não, cara, por causa disso, disso e disso. Então assim, a primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, pega sempre referência de alguém confiável, de alguém que está aplicando aquilo. Esse crânio, por exemplo, como que eu tenho certeza que esse crânio é certo? Esse crânio é correto? Porque esse crânio, ele é um 3D, ele foi impresso em 3D, né? Usei a resina da 3D Prime, que é uma resina que eu indico muito boa no Brasil. E esse crânio, ele foi escaneado de um crânio real. Então assim, não tem como dar errado, não tem nada. Tudo que tem nesse crânio, por exemplo, é perfeito, olha. Se você tirar daqui, por exemplo, ó, todos, tá vendo? Todos os microossinhos dentro da fossa nasal, nariz, tudo, cada pedaço desse crânio, por exemplo, ele é real, então não tem como errar. Então assim, quando você tem uma referência na mão, por exemplo, de um crânio, eu quero fazer um crânio, é outra pegada, porque eu estou usando uma referência correta. Então quando você usa uma referência correta, a referência correta ela começa a te dar um norte, ela começa como uma bússola, que ela fala, vai por aqui que aqui é correto. E quando você começa a usar a referência de anatomia correta, o que acontece? Pode ser de foto, pode ser de vídeo, pode ser de peças. Aquele peso que você carregava de erros, você solta ele. Então a sua peça se torna leve, você vai para onde você quer, então você consegue voar mais alto. Então assim, quando vai procurar referência, toma muito cuidado com a referência. Muito cuidado. Tem uns caras que postam referência, por exemplo, na internet, de vídeo. Eu pego lá o Proco, por exemplo, é muito bom, o Proco desenhista, eu acho ele muito bom as coisas que ele posta. Você tem grandes artistas lá que estão postando anatomia, né? Sempre lá, o Rafael Grassetti, bastante coisa de anatomia que ele faz. Então assim, procura seguir pela essa galera que faz uma anatomia correta. Porque anatomia é o seguinte, eu posso simplificar um pouco a anatomia do personagem, mas se eu errar, eu ferro o personagem. Porque uma peça, olha, como você pega uma Ricochet, por exemplo, que é essa figura anatômica, né? Essa é uma versão nova lá da loja que vai ter, que eu não fiz ainda, que foi a Fran que desenvolveu. É uma pintura vintage, né? Tá vendo? É muito bonita essa pintura, tá vendo? É uma pintura que ela, né? Uma pintura, tá vendo? Olha que legal que fica. Dá pra ver muito bem a anatomia, dá pra ver muito bem a musculatura, os ossos, os ossos. Então o que acontece? Essa peça, por exemplo, é a peça que o aluno faz no curso. O aluno faz essa peça aqui no curso lá, do ADK. O que acontece então? Como que eu sei que a peça está entre o certo e o simples? Eu simplifiquei essa anatomia. O que é simplificar a anatomia? Eu não coloquei tanta fibra, não coloquei tanta dobrinha de pele. É uma peça simplificada para o aluno poder aprender. Só que aqui ele aprende milimetricamente todas as proporções de onde fica cada músculo relacionado a tal músculo. Então muitas vezes você pega uma peça que nem essa aqui, que é mais complexa do lado do DK, que é o Ricochet, você olha a anatomia daqui e compara com a daqui, por exemplo. Então quando isso aqui está certo, o lado do DK vai estar certo. Porque eu estudei anatomia desde os meus 12 anos estudando anatomia. E eu já me deparei com anatomias erradas a um ponto de um músculo acabar faltando, ter que enfiar outro músculo ali que não existe no antebraço. De faltar músculo ali, de falar assim, nossa, você omitiu o músculo, olha, aquele tamanho daquele músculo não tem lógica, porque aquele músculo de baixo tinha que ser maior do que esse. Eu me deparei com muita coisa na internet, então eu fiquei meio assustado, aí quando eu comecei a fazer os recortes do Ricochet, né, eu falei, o que diabos acontece na internet que as pessoas fazem isso, postam errado, mas elas não têm culpa, porque às vezes elas estão postando algo que para elas está certo, então tome muito cuidado. Essas figuras, por exemplo, anatômica, Ricochet, o esfolado, né, o sem pele, né, o Ricochet significou a figura anatômica, ela serve para estudo, tá vendo? Olha, ela é uma figura para estudo. Eu vendo isso que vendia para meus alunos, agora estou abrindo, né, junto com a loja. A gente está abrindo aí para venda também, para comercialização, para venda. Para vocês também, inclusive, agora. Então, o que acontece? Quando você está estudando anatomia, existe um problema grave que é o quê? Comecei a estudar anatomia. Para onde eu vou? Para onde eu sigo? Quem eu sigo? Para onde eu tenho que ir? Então, assim, existem alguns livros, por exemplo, de uns caras que são os melhores
de anatomia. Netter, por exemplo, o Netter ele desenhava, né? Ele desenhava, deve ter até esculpido. E ele fazia ilustrações, livros para medicina. E hoje, até hoje, e duvido que alguém tome o lugar dele, ainda é os livros mais usados para alunos de anatomia, para o curso de medicina. Para você ter uma noção de quem é esse cara. Então eu te aconselho a comprar os livros do Netter, olhar os livros do Netter, pesquisar, come aquele livro, vê, desenha. Mesmo que você não seja muito bom no desenho, desenha aquilo ali para você ver. E essa anatomia, eu lembro que eu comecei a estudar anatomia médica para poder ter certeza do que eu estava fazendo. Então, muita medida que eu via em desenho, eu falava, cara, isso aqui não bate, porque o corpo não pode ter isso por causa disso, disso e disso, entendeu? E isso é legal. Por exemplo, você pega aqui 2 braços, né? Ó, são 2 braços. O mesmo braço que você tem com pele, você tem sem pele. Então, o que diferencia fazer um braço depois que eu sei isso daqui? O legal é que, assim, aqui você consegue olhar algumas coisas bacanas. O quê? Silhueta, ó. Olha lá, o contorno de fora. Qual o movimento correto que aquele músculo tem que fazer? Mas, Logan, como é que eu sei essa silhueta? Como é que eu sei a silhueta da perna, por exemplo, se essa perna está certa? Como é que eu posso fazer uma perna bonita, assim, tal, certinha? Como que faz? O segredo da perna, do braço, o segredo do tronco, né, do pescoço, do rosto, ele está ligado primeiramente à parte óssea. A parte óssea é uma parte muito importante. Por isso que eu estou sempre trabalhando com crânio, com coisa, com esqueleto. A parte óssea é onde o músculo sempre vai colar de um ponto ao outro. Então, assim, fique esperto com essa história de, osso não precisa. Não existe anatomia sem estrutura óssea. Porque todo músculo, raramente, acho que acontece 2% do corpo, ou 1% do corpo, de um músculo não está vindo do osso para o osso. Mas acontece o seguinte, 99% dos casos, o músculo sai de uma parte do osso para outra parte de outro osso. Então, o que acontece? Quando você sabe a parte óssea, quando eu ergo o meu braço lá para trás, você para errar, porque você fala assim, não, eu sei que o músculo X sai daqui, ele tem que vir para cá, não interessa se ele vai para cima ou para baixo. Então, a anatomia correta, ela começa a te dar um norte. Mesmo que você mude a posição da figura, você fala, não, eu sei que aquele músculo está colado ali, fim. Então, quando você sabe onde o músculo se encaixa e o tamanho dele, é muito importante falar isso. Não é só simplesmente vir aqui e colocar um infraespinhal aqui, um redondo maior aqui, um redondo menor aqui, um serrátil aqui, não. Qual é o tamanho e relação do redondo maior em relação ao redondo menor? Qual é a relação do redondo maior em relação ao infraespinhal, ao trapézio? Ele vai de onde para onde? Qual que é o tamanho desse músculo? Por que isso interfere? Porque isso interfere depois nessa silhueta. Se eu erro os músculos do antebraço, meu antebraço fica deformado, fica feio. Quando eu vou jogar a pele por cima, você vê que quando eu jogo a pele por cima, ele está correto. Está simples, né? Simplificado, mas ele está correto. Por que ele está correto? Olha, pode ver, ó, ele está certinho. Porque o meu músculo está no tamanho certo e no lugar certo. Então, para desenvolver uma boa anatomia, é preciso conhecer de dentro para fora. Mas para isso, use umas referências boas, tá? Mão, mesma coisa, por exemplo. Essas mãos aqui são as mãos do curso lá, né, que eu ensino a fazer mão no curso realista. Essas são as mãos que estão lá, no módulo de mãos. O que acontece aqui? Quando eu olho para as minhas mãos, a primeira coisa que eu penso, eu falo, pô, os dedos não são do mesmo tamanho, tal. Será que o dedo é maior que a palma, menor que a palma? Qual é a coligação entre esse dedo e a palma, esse dedo e a palma? Aonde que a palma vai? Qual é a largura certa da palma? Essa polpa aqui do polegar, né? Qual é a estrutura que ela ocupa? Pô, ela ocupa 2/3 de assim, 2 de assim, que legal, tal. Qual é a chance de errar depois disso? 0. Então, assim, quando for estudar anatomia, não se preocupa também somente com a estética anatômica final. Se preocupa se o seu músculo está do tamanho certo, se ele está saindo do lugar certo, se ele está encaixando no lugar certo. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo anatomia na internet, tá, não sei o que, não sei o que. E muita gente fala assim, nossa, aquela figura tá legal, mas está estranha. Esse estranho tem ligação não com o acabamento, não com, às vezes, o volume do músculo. Tem ligação que o músculo está no lugar errado ou na proporção errada. Se você pega, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. O médio glúteo da figura. Qual que é o tamanho que o médio glúteo tem que ter para poder dar aquele queimento? Qual que é o tamanho, por exemplo, do braquiorradial tem que ter? Né? A posição do tríceps, qual que é a maior, qual que é a menor? Porque o tríceps tem uma diferença muito grande entre um músculo e outro. Né? O de dentro aqui, ó, o de dentro, ele é mais, né, ele é mais para baixo, é maior, mais volumoso do que o outro lá. O outro é mais anguloso no sentido de descer, enquanto o outro ele vai quase reto na região de trás.
Então, o que acontece? Quando eu sei essa silhueta, quando eu sei esse encaixe, o seu tamanho de cada músculo, relacionado ao todo, a minha anatomia ela se passa de maneira tranquila. E eu sempre falo que se você está tendo que pegar a sua anatomia, né, se você já está trabalhando, se você tem que parar para estudar anatomia, se você tem que parar para se preocupar se o teu braço está certo, você não sabe anatomia. Eu consigo modelar uma figura muito rápida, muito rápida, muito rápida hoje, esboçar uma figura rapidamente, sem eu precisar, por exemplo, me preocupar com a anatomia. A anatomia tem que ter uma coisa como engolir saliva e piscar. Você faz de maneira peristáltica, com os músculos peristálticos, eles estão trabalhando nisso, você não está nem vendo. Né? Isso é uma coisa suave. Por exemplo, quando eu pego, por exemplo, ó, eu estou esboçando aqui, eu esbocei de maneira bem rápida. Né? Eu estou usando para essa figura, por exemplo, aqui um esboço, eu estou usando a plastilina do Maya Clay. Então quando você pega, por exemplo, essa figura, você pega a silhueta, por exemplo, do braço dela, ó, você pega a silhueta, ó, os ângulos do braço dela, ó, os ângulos de osso, ângulos de músculo, ângulos de osso, você começa a pegar para ver. Eu esbocei muito rápido, acho que eu demorei uns 20 minutos, 15 minutos para esboçar essa figura. Mas quando você começa a olhar os ângulos dela, ó, a angulação de mãos, ó, tá vendo? Olha a estrutura aqui, ó. Olha a estrutura. Olha as costas, as pernas, tá vendo? Então o que acontece quando eu começo a estruturar essa figura? Eu não estou preocupado agora com a anatomia, mas vamos supor que eu seja um estudante. Vamos supor que eu seja uma pessoa que está começando a fazer arte, igual os meus alunos do curso. Então assim, os alunos do curso, o que ele pensa? Pô, o Logan ensinou que o músculo aqui lá no curso, né, o trapézio, por exemplo, só vai até tal ponto. Aí ele vai lá e fala, pô, eu vou consultar lá o trapézio naquele vídeo. Tá lá, ele vai lá e consulta, ele falou, realmente, vai lá e arruma o trapézio. Quando esse aluno arruma o trapézio na figura dele, o que acontece com os outros músculos que estão ali? Ou eles vão ficar pequenos ou vão ficar grandes demais. E aí ele olha e ele fala assim, ó, não sei o que está errado, mas está estranho. Ou ele simplesmente pode falar, eu sei o que está errado porque eu aprendi na aula. Esse músculo está errado porque ele tem que vir de tal ponto a tal ponto relacionado à parte da frente. Ele vai lá e arruma. Então quando você tem certeza de alguns músculos, pelo menos, certeza de volume, de tamanho, de proporção, de encaixe, o resto que sobra fica escravo desses que estão certos. Então se tiver uma coisa errada depois, você vai olhar e falar assim, ó, não, está errado. Posso não saber o que é, mas está errado. Então esboçar figuras como essa, por exemplo, rapidamente, o que elas me dão? Elas me dão, por exemplo, para aluno, por exemplo, ela me dá um bom treino. O que seria um bom treino? Ah, silhueta, né? Proporção, dinâmica, por exemplo. Eu posso mudar essa cabeça que está para lá, eu posso mudar ela mais para cá, de repente, ó, pronto. Ó. Ficou mais legal, ó, com a boca aberta, o maxilar quebrado. De repente eu olho esse pé de trás dele aqui e eu falo assim, pô, eu não quero deixar esse pé assim, eu quero deixar ele quebrado para dentro. Vamos quebrar para dentro, entendeu? Só que aí eu vou ter que ter um desnível aqui no quadril. Tá sacando? Não é só quebrar o pé, torcer o pé, luxar o pé para o lado, não. Aí eu penso, pô, ele não tem como pisar, vai diminuir uma quantidade grande, talvez, de anatomia. Será que vai diminuir se ele virar o pé? Será que virar o tornozelo para dentro alteraria tanto assim o meu quadril? Entendeu agora como funciona? Se eu sei a proporção do pé, sei a proporção do quadril, sei os encaixes ósseos, encaixe muscular, quando eu girar o meu pé e reapoiar ele no chão, eu vou saber, não, eu vou ter que dar um desnível no quadril. E o desnível do quadril, o desnível do ombro, como você está vendo aqui, que existe um desnível no ombro, lá, tá vendo? O ombro está caído, enquanto o quadril está de assim, ó. Esses desníveis não tem ligação com o músculo, tem ligação com a parte óssea. Então, quando eu estou estruturando a figura, você vê que tem muita coisa nessa figura que remete muito à parte óssea da figura. Então, quando eu estou esboçando a figura, a primeira coisa que eu busco nela, em relação à dinâmica, proporção, equilíbrio, em questão de escoço, em questão de limite de quanto eu posso girar, de quanto eu posso ir. Por exemplo, essa figura tem que estar desequilibrada, ela não pode estar 100% equilibrada, ele não pode estar com as pernas tão abertas para dar tanto apoio, ele vai cambaleando, né? Cambaleando, é um zumbi. Então você vê que o meu joelho, ó, ele é levado para dentro, o outro joelho é levado para dentro. Olha como gera uma coisa em V das duas pernas, depois abre, isso gera... Eu sempre explico para meus alunos que gera duas coisas na peça, quando você faz isso daí. O joelho e as pernas têm ligação emocional. Pernas que estão bem apoiadas, pernas abertas. Depois eu faço um videozinho para vocês aí. Perna aberta, isso mostra uma categoria de status emocional da figura muito equilibrada. Pernas com o joelho para dentro, mais dobrado, mais para dentro e tal, desequilíbrio de pé, formato triangular e tal. Isso tudo remete a uma emoção acabada, fraqueza.
baixa moral. Então, essa coisa das pernas para dentro tira o moral do personagem. Ele fala, nossa, ele está acabado, está fraco. Né? Então isso tudo pode ver que eu vou estruturando, ó, de maneira primeiro, ó, primeiro de maneira óssea, primeiro ó, as costelas, tal, né? Eu faço só um volume, depois eu já vou blocando, tal. Então o que acontece? Quando eu sei anatomia, ó, eu não estou preocupado com a minha anatomia aqui, mas eu estou preocupado com silhueta. A silhueta que ela faz tem que ficar bonita. Porque a silhueta também, ela me dá duas coisas na escultura, que é o quê? A primeira coisa que ela me dá é o seguinte: volume anatômico, por exemplo. Qual que é o volume máximo que essa figura pode ter? Aqui eu já defino aqui, ó, esboçando eu já defino essa figura. Por mais que seja plastilina, essa plastilina da Maya Clay tá de parabéns, porque é uma plastilina muito firme, é uma plastilina muito eficaz para blocar. E eu acho legal esse tipo de peça, por quê? Porque esse tipo de peça, para você esboçar grande, 1/4 e tal, ela fica bacana porque você tem liberdade para fazer anatomia com as mãos, muita coisa com a mão. Use plastilina dessas mais finas e use uma escala maior, 1/3, 1/4, e tenta blocar várias figuras, e-coxa, tenta blocar a figura com a mão para cima, mão para baixo, mulheres. Você vai ver que você vai desenvolver muito rápido essa questão de dinâmica, de silhueta. Tá? Então uma das coisas que eu quero mostrar para vocês durante agora alguns vídeos é em relação a isso, em relação ao uso de anatomia também. Vamos pegar algumas peças, né, para fazer um review que eu fiz do Jason, vamos pegar para vocês aprenderem algumas coisas novas, materiais novos, jeito, conceito de bolar uma peça. Essa peça, por exemplo, você vê que a mão está para frente, né, olha lá, bem para frente, olha lá. Tentando pegar algo, está dizendo para onde eu estou indo. A outra mão atrás, ó, me diz de onde ele estava. Ele largou o braço para trás e foi para frente rapidamente. Isso gera explosão de movimento, um avanço, largando a mão para trás, né, junto com o pé, alinhado com o pé lá, tá vendo? Então, muita coisa que eu venho fazendo nas peças, eu mostro para meus alunos no curso, mostro na hora de estruturar, tem ligação com a parte óssea e anatômica. O equilíbrio tem a ver com a parte óssea e anatômica, tá? Não importa se a massa vai ser dura, cera, 3D, não importa o que você está fazendo, desde que você faça tudo com esmero e forma correta, tá certo? Bom, quer aprender muita coisa, muita coisa, muita coisa. Figura masculina, feminina, mãos, estrutura, anatomia, proporção, molde, resina. Quer aprender como fazer chegar suas peças a ficar em resina, pintadinha assim. Quer aprender? Facinho, pessoal. É só clicar aqui embaixo, www.cursodeescultura.com. Tem uma galera imensa fazendo esse curso e todos eles estão tendo êxito graças à boa vontade, graças a uma estrutura muito bem montada. O pessoal tem suporte lá no site, é só você entrar lá agora e clicar no chat ou no WhatsApp, o pessoal te explica tudo sobre o curso. Nesse curso você vai aprender tudo sobre escultura de passo a passo, do básico ao avançado, certo? Vem comigo lá que eu te levo, junto que eu levei às outras pessoas, todas que estão tendo sucesso lá. Só clicar aqui, ó, www.cursodeescultura.com e aplica lá o cupom de desconto ainda válido esse mês de outubro de 2021. Halloween 15, você vai ter 15% de desconto, é bastante desconto, pode ir lá, um presentão para você aí, beleza? Bom galera, segue lá no Instagram que muita coisa está rolando lá também, sobre a loja online que é novidade, sobre as figuras novas, maiores que eu vou estar fazendo, que eu vou estar expondo ali atrás, sempre mostrando aqui para vocês o passo a passo. Vou estar fazendo muita coisa bacana no Instagram, story, tem story todo dia com dica, com postagem, com coisa que eu estou fazendo, mostrando minha área de trabalho, meu dia a dia. Se você quer aprender, quer conhecer um pouco como é o dia a dia do meu escultor, né, as dicas que eu estou dando sempre ali, segue lá no Instagram lá, o link está aqui embaixo, aqui, tá certo? E a gente se vê amanhã para um outro vídeo, uma outra dica aí, beleza? Tá aí, ó, outra dica final aí, ó. Pode usar essa plastilina aqui, ó. Pele com Maya Clay, uma plastilina firme que ele tem lá, ó. Essa peça foi esboçada rápido devido à qualidade da massa. Tá bom? Até mais, galera. Até amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe com muita saúde e muito sucesso. Até mais, galera.